Olá, meus alunos, olá, meu povo, como é que vocês estão? Professor Jefferson Wesley aqui na área com vocês mais uma vez para explicar para vocês um assunto bastante legal, né? Que matemática básica, porém, deve ser a sua dúvida, né? Às vezes você tem uma dificuldadezinha de fazer alguma raiz quadrada exata, né, de números maiores, porém, eu estou aqui para ajudar você, tá certo? Temos aqui alguns exemplos, como a raiz quadrada aqui de 64, né? Temos a raiz quadrada aqui de 81, temos a raiz quadrada de 121, 196, temos a raiz quadrada de 1225 aqui para a gente fazer, ó, já é uma raiz quadrada mais complicada porque é um número mais alto, raiz quadrada aqui de 729. E temos aqui ó, as duas últimas aqui, que é a raiz quadrada de 2916. E temos aqui também, por fim, a raiz quadrada de 3.364. Vocês vão ver que depois desse vídeo, vocês vão conseguir fazer essas raízes quadradas aqui de uma forma muito simples. Eu garanto que vocês não vão gastar nem 10 segundos para resolver esses problemas. Então, se você já está gostando do vídeo, dessa novidade que você vai aprender aqui, se vai lhe ajudar, né, você que tem dificuldade, eu peço a vocês, desde já, que se inscreve no meu canal, que vocês compartilhem esse vídeo e que vocês dêem o like para que o YouTube venha distribuir mais esse vídeo, que eu possa ajudar o máximo de pessoas possíveis, né? E aí, tá pronto? Estão prontos para resolver esses problemas aqui? Problemas simples, né? Porém, pode dar um pouquinho de trabalho quando você vai fazer, por exemplo, aqui a raiz quadrada de 3.364. Observe aqui que eu coloquei aqui esses números aqui, ó. Esses números que estão aqui no cantinho aqui, ó. 1 ao quadrado, né? 1 ao quadrado, 2 ao quadrado que dá 4, 1 ao quadrado que dá 1, 2 ao quadrado que dá 4, 3 ao quadrado que dá 9, 4 ao quadrado que dá 16, 5 ao quadrado dá 25, 6 ao quadrado dá 36, né? E assim sucessivamente, assim por diante. 6 ao quadrado 36, 7 ao quadrado 49, 8 ao quadrado 64 e 9 ao quadrado 81. Vocês vão ver que quando vocês estiverem fazendo as raízes quadradas, quando vocês praticarem, vocês nem vai precisar estar montando essa tabelinha aqui que eu fiz dos quadrados perfeitos, né? Eu fiz mais aqui, mas a gente não vai precisar, certo? Tá aqui embaixo, tá vendo? A gente vai precisar dessa parte aqui que eu destaquei para vocês. Do 1 até o 9 elevado ao quadrado, né? Esses quadrados perfeitos é o que a gente vai precisar para fazer essas raízes quadradas. Eu vou começar aqui pela raiz quadrada de 64. É muito simples, né? Todo mundo sabe que a raiz quadrada de 64 é 8, né? Vocês estão acostumados a fazer fatorando isso daqui, né? Vocês começam pegando 64, vocês começam a fatorar, não é isso? 64 por 2, 32. 32 por 2, 16. Não é essa técnica ainda, viu, gente? Eu vou ensinar ainda. Eu só estou falando aqui como geralmente as pessoas fazem. Aí 16 por 2 dá 8. 8 por 2 dá 4. 4 por 2 dá 2. E 2 por 2 dá 1. Aí, geralmente as pessoas agrupam assim em quadrados e tal. É isso? Grupo aqui. Isso vai ficar, se a gente colocar aqui na raiz, dentro da raiz, vocês podem observar, isso aqui vai ficar, ó, a raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao quadrado vezes 2 elevado ao quadrado. Aí a gente vai cortando a raiz aqui, porque fica 2 ao quadrado, né? A gente tem essa propriedade da radiciação. Quando você tem multiplicação dentro de um radical, você pode fazer aqui, colocar cada radical aqui separado, multiplicando. Fica 2 ao quadrado e 2 ao quadrado. Aqui corta a raiz, fica 2, né? Porque eu estou elevando ao quadrado, extraindo a raiz quadrada. Aqui fica 2. E aqui, esqueci, aqui fica 2. 2 vezes 2 vezes 2, isso aqui é igual a 8. E realmente, a raiz quadrada de 2, a raiz quadrada de 64 é 8, porque 8 vezes 8 dá 64. Porém, não é esse método que eu gostaria de ensinar para vocês agora. Essa aqui é muito simples, né? Dá para fatorar.
né? 81 também dá para fatorar. Mas aí quando vem para um número grande, 1225, dá para fatorar? Sim, mas aí na sua provinha você vai perder o quê? Vai perder muito tempo fazendo essa fatoração. Então o professor Jefferson vai ensinar, eu não vou chamar de macete, mas uma técnica que vai fazer você se largar na frente dos seus concorrentes. Fica aí até o final do vídeo que vocês vão ver. No final do vídeo eu vou fazer essa bem grande aqui, ó. A raiz quadrada de 3.364. Iremos fazer juntos essa daqui, ó. Certo? Então vocês não podem perder, né? Então vamos lá. Vamos começar aqui pela raiz quadrada de 1225. Vamos fazer uma coisinha mais difícil, né? Porque essa foi muito fácil. Dá para fazer fatorando. E essa aqui, 1225. Você vai fatorar? Não, espera aí, porque eu vou te ensinar de uma forma bem simples, tá bom? Vamos lá. Presta atenção, tá? Vai começar a brincadeira agora. 1225 termina com 5, beleza? Presta atenção nesse 5 aqui. Então a técnica consiste no seguinte. Vocês estão vendo que 1225 termina com 5. Se vocês olharem aqui para essa tabelinha que eu fiz aqui de quadrados perfeitos, essa aqui que está em destaque aqui, os números em vermelho, destacado aqui com azul, vocês vão ver que qual é o número que eu elevo ao quadrado que termina em 5. Olha aqui, ó. Temos aqui o 25, não é isso? Temos o 25, aqui, ó. Temos o 25, termina em 5. E não temos mais nenhum outro número até aqui que termine com 5. Apenas o 5, porque 5 ao quadrado dá 25. Então eu já sei que a raiz quadrada desse número, ela vai terminar em 5. Aí eu coloco o 5 aqui, ó. Coloco o 5 aqui, beleza? Vamos lá, deixa eu mudar a cor para dar um destaque melhor para vocês. Vai terminar aqui em 5, beleza? Vai terminar em 5. Então, agora eu pego e risco. Eu vou riscar esses dois números últimos aqui. Esses dois últimos aqui algarismo. Vou riscar o 25. Riscamos os dois últimos números aqui desse número 1225. Aí o que é que eu vou fazer agora? Eu vou olhar aqui para o 12. Beleza? Vou olhar para o 12. Aí eu pergunto a vocês aqui através desses quadrados perfeitos que estão aqui na minha frente. Vocês estão vendo também que eu montei aqui essa tabela. Qual é o número que eu elevo ao quadrado que está próximo de 12, mas não é maior que 12? Qual é? Vocês concordam comigo que esse número seria o 3, porque 3 ao quadrado dá 9. 4 ao quadrado já passa da 16. Então vai ser o quê? Vai ser o 3. Então, olha só que bênção. Tá vendo? Então a raiz quadrada de 1225 é quanto, gente? É quanto? 35. Essa foi muito fácil. Vamos fazer uma mais difícil. Vocês vão ver que vai funcionar aí para a sua prova, né? Você que vai fazer Enem, às vezes tem essas raízes quadradas assim de números grandes, você pode fazer através dessa técnica porque é só sucesso. Com certeza você vai adiantar muito em relação à resolução das questões da sua prova, né? Então, você também que precisa ser aprovado, que está estudando, vocês podem também utilizar essa técnica porque eu tenho certeza que é segura e é sucesso para você realizar a sua prova. Vamos fazer raiz quadrada de 729. A raiz quadrada de 729. Vamos ver. Vocês podem olhar aqui comigo para essa tabelinha aqui novamente. Vamos ver qual é o número que eleva ao quadrado que termina em 9. Olha, tem esse número aqui, ó, que termina em 9. Deixa eu destacar aqui para vocês. Esse número aqui termina em 9. E 7 ao quadrado também termina em 9. Então eu sei que vai ser um número terminado em 9, não é isso? Então assim, vai ser um número que termina em 3, porque 3 ao quadrado termina em 9. Vai ser um número que termina em 3. Ou um número que termina em 7. Porque 7 ao quadrado também está 49. Dá um número terminado em 9. Certo? Sempre olhe primeiro para isso aqui, ó.
Vê aí qual é o número que você eleva ao quadrado que termina em 9. Eu vi que pode ser o 3 aqui, porque 3 ao quadrado é 9. E pode ser o 7, porque 7 ao quadrado dá 49. Beleza? Então vai ser 3 ou 7. 3 ou 7. Beleza. Agora, o que é que nós fazemos? Foi o que eu disse, a gente risca os dois últimos números. Vamos riscar esses dois números, esses dois últimos números aqui, ó. Quem foi que sobrou, gente? Sobrou o número 7. Então, se vocês olharem aqui, qual é o número que eu elevo ao quadrado que não passa de 7? Né? Não pode ser um número que passa de 7. O único número aqui que eu multiplico aqui, que está elevado ao quadrado, na verdade, que o resultado não passa de 7, é o 2. Por quê? 2 ao quadrado é 4. O 3, gente, já passa, porque 3 ao quadrado é 9. Então, por consequência disso daí, a gente achou que o número aqui é o 2. Então, pode ser 23, né? Pode ser 23, ou pode ser 23 aqui, ou pode ser 27. E aí, agora a gente faz o quê? A gente vai fazer o seguinte. A gente vai pegar o 2, quando acontece essa situação de ter duas possibilidades, o 23 ou o 27, a gente sempre vai pegar esse número aqui, ó, o 2, vai multiplicar pelo seu sucessor. Qual o sucessor de 2? É 3. 2 vezes 3 é 6. Agora eu pergunto a vocês, a gente olha para esse número aqui agora, tá certo? Esse número 7. Vamos olhar para ele com bastante atenção. Esse número 7 aqui, destacar ele. 7 é maior que 6 ou é menor? 7 é maior que 6. Se ele é maior, então a raiz, a gente pega no maior número. Então a raiz quadrada de 729 é 27. Então, aqui, ó, é 27. Beleza? É isso aí. Estão aprendendo? Vamos lá, vamos dar sequência aqui. Vamos resolver agora essa raiz quadrada de 2.916. Vamos resolver essa daqui, gente. Vamos lá. Quanto é que dá isso aqui? Vamos tentar fazer. Vamos lá? Tentem fazer aí, para um pouquinho o vídeo e tentem fazer essa daqui. Raiz quadrada de 2.916. Tenho certeza que vocês vão conseguir fazer, porque para o professor Gerson fica tudo mais simples, tudo mais fácil. E é só nota 10 na sua prova, né? Vamos lá. Olhando para esse último número aqui, 6, eu tenho que olhar aqui nessa tabelinha aqui que eu fiz, que está bem aqui, ó. Qual é o número que eu elevo ao quadrado que termina em 6? Vocês podem analisar os números que eu levo ao quadrado aqui, que termina em 6, é esse daqui. Eu estou sublinhando aqui de vermelho, que é o 4, então pode ser o 4. Pode ser aqui o 4. Ou... qual é o outro número que termina aqui, que eu elevo ao quadrado, que termina em 6? 36. Então pode ser o 4 ou 6. Pode terminar em um número com o algarismo 4 ou o algarismo 6, certo? Deixa eu mostrar aqui para vocês. 4 ou 6. 4 ou 6. Estamos fazendo essa raiz quadrada de 2.916, certo? Então, é o seguinte. Partindo desse princípio e partindo desse raciocínio, o que é que a gente faz agora? A gente corta o que, gente? Vocês já sabem. Corta os dois últimos números. Corta esses dois últimos números aqui. Quem sobrou? Sobrou 29. E o que é que podemos fazer agora? A gente vai ver qual é desses números que eu levei ao quadrado aqui. O 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6, 7, 8 e o 9 ao quadrado. Para ver qual deles eu elevo ao quadrado que seja um número próximo de 29, certo? Que não seja maior que 29. Qual é esse número? Vamos analisar aqui. Vocês concordam comigo que esse número é esse aqui? Esse 5, porque 5 ao quadrado dá 25. E 6 ao quadrado já dá o quê? 36. Então já passa. Então vai ser um número
aqui, ó, vai ser 5 aqui. Beleza? Então pode ser um número 54 ou pode ser um número 56. 54 ou 56. 54 ou 56. Beleza? Então, o que é que acontece agora? Eu pego esse número aqui, esse número 5, que está aqui em destaque aqui, ó, 5. Pego ele, coloco aqui e multiplico pelo seu sucessor. O seu sucessor é 6. E 5 vezes 6 dá 30. Beleza? Aí eu pergunto a vocês. 29 aqui. 29 é maior que 30? 29 não é maior que 30, certo? 29 não é maior que 30. Então, esse número vai ser quanto, gente? Qual é a raiz quadrada aqui? Esse número vai ser... Se 29 não é maior que 30, eu pego o menor número. Vai ser 54. Então, a raiz quadrada aqui, ó, vai ter como resultado 54. E vocês podem fazer aí. 54 vezes 54 vai dar 2.916. 54 é a raiz quadrada de 2.916. Certo? Correto? Então vamos fazer agora a última. A raiz quadrada de 3.364. Eu vou apagar isso aqui. Isso aqui não faz parte do cálculo, tá? Foi o que eu estava fazendo aqui embaixo. Isso aqui não faz parte do cálculo. Vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer aqui. Beleza? Vamos fazer aqui. Então, como é que a gente faz? A gente já sabe que a gente tem que ver aqui, ó. A gente tem que ver aqui. Esse último número termina em 60, termina em 4, porque ele é 64, termina em 4. Então, lá em cima, qual é o número que eu elevo ao quadrado que termina em 4? Vamos analisar. Pode ser o 2, aqui, ó. Pode ser o 2, porque 2 ao quadrado é 4. Mas também pode ser, então pode ser o 2, vamos colocar aqui já. Pode ser o 2. E qual é o outro número que eu elevo ao quadrado que termina em 4? Ó, 64 aqui, ó. Tá vendo? Certo? Então pode ser o 2, porque 2 ao quadrado termina em 4. E pode ser o 8, porque 8 ao quadrado termina em 64, né? Termina em 4 também. Então, qual é o número, como eu estava falando, que elevado ao quadrado dá esse número aqui, dá próximo desse número? É 5. Porque 5 ao quadrado dá 25. E 6 ao quadrado já passa, é 36, já passa de 33, já passa desse número aqui, ó. Certo? Então vai ser o 5. Aí eu coloco o 5 aqui, ó. Ok? E agora, o que é que eu faço? Eu sei que pode ser o 52, pode ser o 52, ou pode ser o 58. O que é que eu faço? Eu coloco o 5 aqui, ó, embaixo, e multiplico pelo seu sucessor. Quem é o sucessor de 5? Qual é o número que vem após o 5? É o 6. E 5 vezes 6 dá 30, certo? Dá 30. Aí eu pergunto a vocês, 33 é maior ou menor que 30? Ele é maior, então eu pego o maior número. Então a raiz quadrada de 3.364 é igual a 58. Beleza, gente? Vocês gostaram dessa técnica? Gostaram desse macete? Não queria chamar de macete, mas para quem gosta é um macete bastante legal, né, gente? Dá para fazer as questões, dá para ganhar tempo. E eu acredito que vocês aprenderam. E aí eu vou deixar como exercício para vocês. Vou deixar aqui, pegar aqui a caneta preta, para deixar como exercício para vocês fazerem, tentar aí. E fala nos comentários lá, tá bom? Do vídeo. Vocês que estão assistindo aí, ó, curte, compartilha e se inscreve no canal. E se você tá gostando, você comenta lá se vocês conseguiram aplicar essa técnica nessa raiz aqui, ó. Vou fazer aqui para vocês como exercício. A raiz quadrada de 3.136, aliás, perdão,
e a raiz quadrada de 625. Muito fácil. 625. Vocês vão fazer essas duas raízes aí como um exercício, ok? Vocês vão fazer essas duas, tá bom? Isso aqui. Façam essa também, 196, raiz quadrada de 196. Vão fazer essa e essas três aqui. Que as outras que eu coloquei é muito simples, fácil. Então façam essas três aí como exercício. E se você gostou desse vídeo, eu te peço mais uma vez que se inscreve no canal para ajudar o nosso trabalho. E não se esquece que matemática é para a vida. Tchau!